Olá, bom dia a todas, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional. Hoje é o dia 2 do nosso devocional, falando sobre identidade em filhas amadas do Criador. Vamos orar então? Pai querido, estamos aqui reunidas, Senhor, tuas filhas, para aprender mais da tua palavra nesse devocional semanal, Senhor, que eu tenho certeza que foi um plano que começou no teu coração. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, sobre cada uma de nós. Nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Precisamos da Tua unção, precisamos da Tua presença, vive em nós, nos dá entendimento, nos capacita para entender a Tua vontade. Que essas palavras, Senhor, que vão ser declaradas aqui, que vão ser estudadas da Tua palavra, da Bíblia, elas sejam luz para o nosso caminho, nos dê direção, Pai, e que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Teu nome em nossas vidas. Por isso, fica conosco a partir de agora e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos começar então. Hoje é o dia 2, como eu falei já na semana anterior, nós não conseguimos gravar o vídeo, eu deixei ali um breve resumo. Hoje, então, nós vamos fazer no formato que foi planejado. Para vocês saberem, né, todas que estão aqui estão participando do grupo, e lá no grupo eu coloquei os versículos que vão ser usados, que foram usados para construir esse estudo. Eu encorajo todas a abrir nas suas Bíblias, cada vez que eu citar um capítulo e um versículo, porque é muito importante que nós tenhamos esse hábito de folhear a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela fala conosco. Então, vamos começar aqui. Abram em 2 Coríntios 5:17. E eu vou sempre dar assim um tempinho para que nós possamos, né, abrir. A ideia é que a Bíblia fale conosco, tá? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se estivermos em Cristo, nós somos nova criatura. É uma diferença fundamental na nossa vida. E o nosso Pai, nosso Criador, ele nos vê perfeitas nessa identidade. Isso é maravilhoso. Nosso Pai, se nós estivermos em Cristo, nos vê sem pecados, assim como Jesus Cristo era quando estava aqui na Terra, e Ele, estando em nós, nossa identidade é transferida para a identidade dele. Agora abram em 1 João 1:9, por favor. 1 João 1:9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Miqueias, também um profeta do Antigo Testamento, também testifica algo muito importante que eu quis citar aqui, Miqueias 7:19. É sobre esse perdão que vem, que já estava relatado lá no Antigo Testamento também, em Cristo. Nós limpas do pecado, a diferença que isso faz e como isso reflete na nossa identidade, porque essa é a nossa verdadeira identidade agora. Então, Miqueias 7:19 fala: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vocês vejam que maravilhas, o profeta, inspirado por Deus, né, o profeta Miqueias, falando há quantos anos atrás sobre o que Jesus Cristo faria nas nossas vidas. E sim, quando nós estamos em Jesus Cristo, a nossa identidade é restaurada e é como a identidade dele. Isso é maravilhoso e começa a refletir na nossa vida também, no nosso dia a dia.
porque nesse processo que nós vamos passando ao longo da vida, procurando conhecer mais o nosso Deus através da sua palavra, das pregações que nós ouvimos, da nossa comunhão em oração, contato com o Espírito Santo de Deus, nos ministrando, vivendo em nós, moldando o nosso caráter, inspirando as nossas atitudes. Essa é a identidade que vem se formando, que agora passa a ser a nossa identidade, muda nossos hábitos, muda nossos costumes, muda tudo que aconteceu até então. Deixa essa mudança acontecer em você. Em Cristo nós somos justificados pela fé. E a fé é fundamental para que essas coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida. Jesus falou que nós não podíamos nada sem Ele, que no mundo teríamos nossas dificuldades, mas que com Ele nós venceríamos o mundo. E é através da nossa fé que esse milagre acontece, esse milagre de mudança, esse milagre de transformação. Esse compromisso de entrega que nós temos, assim como nos foi ensinado na palavra, faz com que nós sejamos novas criaturas, e as coisas velhas já passaram. Então, ali no Salmos 91, nós podemos perceber quais são as bênçãos de Deus e o quanto isso pode impactar a nossa vida. A partir de nós termos essa identidade de filhas amadas do Criador, nós desfrutamos de bênção de filhas mesmo. Um exemplo está aqui no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, nós em Cristo como filhas amadas, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade. E a sua verdade será o teu escudo e teu broquel. Não terás medo do terror da noite e nem da seta que voa de dia. Então, maravilhoso esse salmo, né? Ele nos dá essa certeza dessa proteção. Haja o que houver, e isso traz a paz também, que excede a todo entendimento, a paz na tempestade, a paz no meio das aflições da vida. Então, nós estamos guardadas debaixo das asas do nosso Criador, que fez todas as coisas, o maior de todos, que já venceu e que habita dentro de nós, por nós estarmos em Jesus Cristo. Agora vamos abrir em Mateus 5, 43, 48. E aqui nós temos algumas instruções para vencer o nosso dia a dia. Mateus capítulo 5, versículo 43. E vamos até o 48. Fala assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. São instruções para quem está nesse processo. Em fé em Jesus Cristo, o que nós temos que observar para percebermos até essa transformação em nós, porque muitas vezes nós mudamos sem muito, perceber, mas temos que estar assim voltados a essa palavra, a essas instruções, o que o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos mostrar na palavra, ao que o Evangelho mostra, os Evangelhos, e que toda a Bíblia, na verdade, do começo ao fim, mostra de quais as instruções que são dos filhos de Deus, que estão em Cristo Jesus. Como se portar, qual é a diferença do homem velho, da mulher velha, para a mulher nova, para o homem novo, restaurado, na identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo falava aqui, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ai, gente, desculpa, sério. Eu comecei a ler e daí falei no meio e confundi. Vamos ler o texto inteiro, então, tá? Apareceu aqui.
Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então, é o que Jesus veio trazer para nós, essa clareza sobre essa palavra de Mateus 43, 48. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Peguei pesado, né? Peguei direto, uma das palavras mais complexas de obedecer. É um desafio? É. Mas a palavra própria diz, e o nosso Senhor Jesus Cristo veio e testificou para nós que nele isso é possível. Então nós vamos no alvo. É difícil, no mais difícil, sim, mas é isso que vai transformar a nossa vida. Pelo menos tendo clareza do que fazer, né? De como Jesus Cristo era. E saber que nós estamos rumo a essa nova identidade, que faz toda a diferença, que muda a nossa maneira de agir, muda nosso caráter. Então vamos continuar aqui. Então Jesus falou para amar os vossos inimigos, né? E bendizer quem vos maldize. E fazer bem aos que nos odeiam. Enfim, no estudo da palavra mais para frente nós vamos entender isso. Porque e orai ainda aos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Essa é a identidade de filhos. Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, o nosso Pai, ele dá o sol e a chuva tanto para justos quanto para injustos. Na verdade, ele não faz acepção de pessoas nas bênçãos, né? E Jesus ainda continua, pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos na época eram o que Jesus denominava os que não andavam, não procuravam andar nos caminhos do Senhor. Então, que galardão tereis se amardes os que vos amam? Agora, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tem gente que pode estar pensando, meu Deus, essa palavra é muito radical. Mas sabe por que eu escolhi começar com ela? Quando nós estamos falando de tantas bênçãos, de tanta graça, de tanto amor que o nosso Criador teve por nós enviando seu Filho. Porque aqui nós podemos fazer a nossa escolha também. Nós podemos escolher todos os dias por seguir a Jesus nas nossas atitudes. E se nós formos confrontados, como nós somos o dia a dia, porque Jesus mesmo nos avisou que nós teríamos as nossas aflições. Nós temos as nossas batalhas mesmo dentro do nosso lar, mesmo no meio das pessoas que nós amamos. E nós lembrarmos que o nosso Senhor falou para nós realmente amarmos quem nos maldiz e quem não é tão bom conosco, a nossa vida fica muito mais leve e nós podemos fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita para nós. Porque no versículo 48 de Mateus 5, ele fala, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ah, mas isso é impossível, sim. Na carne é impossível. É impossível. Como seres humanos, pecadores, caídos, é impossível. Mas aí vem a fé que excede a todo entendimento, a mesma fé que nós temos para nos entregar, para aceitar essa salvação em Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz por nós, essa mesma fé nós podemos ter que Ele que vive em nós e vai nos transformando o dia a dia. Mas é preciso um pouco de consciência também de como agirmos. Por isso o conhecimento das Escrituras. É necessário consciência. Nós andamos pela fé, mas a nossa fé, ela não é uma fé cega. No princípio, o que precisa para entregarmos a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, para
realmente aceitarmos Ele como Senhor e Salvador e recuperarmos essa identidade de filhas, né? Na verdade, trocarmos totalmente tudo que se fazia até então para o novo em Jesus Cristo. Essa fé de início é necessária, sim, e ela vem do alto, ela não é de nós, ela é sobrenatural. E essa mesma fé é necessária para que nós continuemos interessadas nas coisas do nosso Criador, buscando conhecer as instruções que ele nos deu no nosso manual de instrução que está aqui na palavra. Essa fé é o interesse pelas coisas de quem nos amou primeiro. E ela vem nos trazer benefício se ela for dessa forma também, uma fé consciente. Não com a força do nosso braço, jamais, mas com a certeza de que aquele que nos amou primeiro continuará fazendo o que ele começou lá atrás, continuará essa transformação, porque o mal já foi vencido na cruz. E agora nós temos que vencer em nós. Então, no dia a dia, né, no nosso dia a dia, observando e conhecendo a palavra, vai acontecendo as situações, por exemplo, alguma coisa que não é bem do jeito que nós planejamos, alguma injustiça que nós sofremos. Às vezes a pessoa que está nos injustiçando também, né, como o mundo está debaixo do pecado, ela nem percebe que está nos ofendendo. E ao invés de já soltarmos a nossa emoção e falarmos o que é necessário para o nosso ego, para o nosso eu encorajo a todas aqui a focar nisso, realmente procurar segurar esses impulsos, para que nós possamos nos aperfeiçoar nos moldes daquele que nos salvou e que é maior na nossa vida e que está à direita do Pai intercedendo por nós. E se cairmos, e nós vamos cair, nós vamos continuar errando, ele está apto, esperando para que nós nos arrependamos e voltemos novamente nesse processo de busca à identidade dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. E está tudo relatado para que nós sabemos o que aconteceu e como é. E nós temos acesso, livre acesso às Escrituras. Então, vamos para Romanos 1 ao versículo 8. Tá? Para embasar tudo isso que eu estou falando, né? Como eu falei, a ideia é que as Escrituras vão falando por nós. Os textos e textos e textos, e assim vai inculcando na nossa mente o que nós precisamos entender para adubar essa nossa fé, para que nós continuemos a nossa caminhada sem cansar, sem desistir. Porque os desafios vêm, né, diariamente, principalmente para nós mulheres, nós mães, esposas, profissionais, avós, e no nosso dia a dia com as nossas múltiplas atividades, mas também para os homens, é o desafio do dia a dia aqui no mundo. Romanos 8, 1:8 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja a importância da consciência do que acontece conosco a partir de quando nós entregamos a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em espírito, nós estamos com Jesus Cristo. Sim, nós somos novas criaturas. Fomos restaurados e estamos com Ele. E agora, nós sabemos que em espírito, nós conseguimos, com essa força, ir vencendo a carne, a nossa carne, que a nossa carne são nossas paixões, tudo que nós acumulamos ao longo da vida, muitas vezes de maus hábitos, o que nós já nascemos, que nós trazemos de outras gerações, como o pecado entrou no mundo por Adão, um homem pecou e se espalhou por toda a humanidade, e é a nossa realidade, não adianta a gente esconder isso, né? Então, nós vamos vencendo
com a força que o nosso Jesus Cristo dá, vivendo em nós, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencendo a nossa carne, trazendo consciência para nossas atitudes, vencendo nossos ímpetos, nossas emoções e dominando a nossa carne. Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque se nós pecarmos, nós também nos arrependemos, nós pedimos perdão e nós temos esse direito de estarmos nele salvos. E também no nosso dia a dia, nesse processo de santificação, nós vamos tendo esse benefício de ter essa ajuda de vencer a nossa carne, se nós estivermos focados nisso, né? E aqui fala assim, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, que na época eles eram orientados antes de Jesus Cristo a obedecer, né, a lei, mas não tinha a presença, não tinha ainda o fato consumado da morte e ressurreição de Jesus Cristo para nos dar essa força e finalizar o plano de salvação. Então, eles eram orientados a seguir uma lei, que era o sacrifício dos cordeiros, dos animais. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Que prefigurava o sacrifício que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não foi à toa que que Deus orientou aquele povo a seguir as leis, aquelas leis sacrificiais, de abater o cordeiro, e tinha todos os detalhes que eram passados, nós podemos ver ali nos primeiros livros da Bíblia. E essa lei prefigurava o sacrifício que determinaria, que finalizaria esse plano de salvação da humanidade, né? Na cruz do Calvário. Então, por isso que Paulo fala assim, porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque ele nasceu, né, de mulher, nasceu como homem aqui na terra, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse capítulo e versículos aqui de Romano 8 dá uma pregação de muito tempo. Tem que até me cuidar para não me exceder aqui, mas eu quis citar isso para nos embasar na necessidade de nós estarmos andando em espírito mesmo, e é pela fé. Não tem como, não é por obras, não é por capacidade, não é pelo excesso do fazer, é pela fé. A fé vem do querer também, logicamente, vem da nossa intenção e da nossa entrega. É fundamental, mas é pela fé que nós conseguimos que nós andemos em espírito e crucifiquemos a nossa carne no dia a dia. E se errarmos, eu volto a dizer, mediante arrependimento, nós confessamos e voltamos nessa caminhada. É assim que funciona. Tem gente que não entende muito das coisas de Deus, né, a Bíblia, e às vezes comenta, né, puxa vida, mas que fácil, é muito fácil. Eu já ouvi pessoas questionando a minha fé, falando, mas assim é muito simples. Mas é a única maneira. Coitado daquele que pensa que é pela força do seu braço e que consegue alguma coisa assim. É simples, mas ao mesmo tempo é complexo, por isso é necessário que estudemos a palavra. Para que cada vez que venham esses questionamentos contrários à nossa fé, nós possamos argumentar, nem que seja na nossa mente, para que essa fé não seja roubada de nós, e para que nós nos mantenhamos em contato com aquele que já fez tudo por nós, e está conosco, e continua fazendo, porque ele está vivo, e ele vive em nós. Ele que nos capacita para vencer a nossa carne e as nossas tendências ao pecado. Eu vou finalizar aqui esse capítulo, versículo. Então, porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que
são, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas se nós estivermos no Espírito, juntos com Cristo, em Jesus Cristo, com a fé que nos foi orientada, nós podemos agradar a Deus. É a única maneira, é estando nele, é estando conectados à fonte. Não é por nós, para que nenhum de nós nos glorie. Não é pelo nosso feito, quero dizer. Ah, mas então eu não vou me preocupar, não. Eu acabei de dizer, a gente precisa tomar consciência, buscar aprender, mas entender que para que aconteça a verdadeira transformação que é sobrenatural no dia a dia das nossas vidas, nós precisamos estar em Jesus Cristo contando com Ele, que já fez tudo por nós. E é assim que nós vamos vencer. E na humildade de cada vez que nós cairmos, levantarmos e reconhecermos e pedirmos ajuda, porque nós precisamos dessa ajuda. Nós não estamos aqui desgarrados, largados mais. Nós somos filhos. Quem é pai e mãe aqui sabe o quanto nós queremos cuidar dos nossos filhos, cuidar até a ponto de, às vezes, deixar que eles tenham as decisões deles, né? Mesmo quando pequenos, que experimentem, caiam, se machuquem. Mas isso é cuidar, conduzir os nossos filhos. Quanto nós amamos eles. E imagina o amor que o Criador tem por nós. Que ele que fala que eu bem sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de bem, de paz, é só coisa boa. Então, vamos ganhar esse presente, receber e ser grato simplesmente por isso, e tomar posse e aplicar isso no nosso dia a dia. Eu vou parar por aqui, e sempre que nós, porque a gente vai separando as palavras e construindo esse estudo. Sempre que nós encerrarmos os versículos que eu passei ali no grupo, daremos continuidade na próxima segunda-feira. Mas eu deixo aqui para vocês, para nós, né? Porque essa palavra, ela é fundamental para a minha vida também. É essa certeza de que se buscarmos, acharemos. Se buscarmos de todo o coração. Esse encorajamento de pegar esses versículos que foram passados ali e procurar durante a semana meditar neles. E procurar entender mais, pedir unção do Espírito Santo na hora que nós vamos abrir a palavra, para que ele nos dê esse discernimento, porque todos que buscarmos de coração encontraremos. Porque eu volto a dizer, é sobrenatural, não é natural, não adianta querer provar. Você pode testar, experimentar, mas provar não tem como. Agora, nós podemos sim embasar nossa fé aqui nas Escrituras, que é o que nos dará certeza que nós andamos nos caminhos do Senhor. E a principal mensagem das Escrituras é: se entregue, se entregue, se entregue. Sem mim, nada podes fazer. Eu estou contigo, para onde fores, aonde andares. E aí sim, com teu interesse, com o esforço, você conseguirá alguma coisa. Para a honra e glória do nosso Criador, que é nosso Pai, que nos ama e que nos amou primeiro, antes de tudo, desde quando antes de nós sermos colocados no ventre da nossa mãe, e nós vamos falar sobre isso na próxima segunda-feira. Graça e paz, e que essa certeza ande com vocês a semana toda, dando o combustível que é necessário para o dia a dia, para todas as nossas atividades, e acima de tudo, para tudo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas, porque nós estamos nele, a nossa vida não é mais à toa. Que nós sejamos luz para o mundo, que nós sejamos sal da terra, que nós façamos a diferença em Cristo Jesus. Amém?
Pai querido, que essa palavra entre fundo no coração, na alma, no espírito de cada uma que está aqui. E nos dá força, Pai, nos dá essas certezas que foram passadas aqui nessa leitura. Nós glorificamos Teu nome, Senhor, porque o Senhor é nosso Senhor e nosso Salvador. E nós agradecemos, nós somos eternamente gratas, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos anima, o Senhor está conosco. E venha o que vier, nós somos mais que vencedoras em Ti, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, bom dia a todos. Encerramos por aqui. Até segunda que vem. Agora tem que descobrir como desligar aqui.